Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer e pedir um pouco da adesão de vocês, pois nós construímos esse trabalho por meses com muito amor e dedicação à matemática. Bom, eu me chamo Ingrid, essa é a Ana Clara, essa é a Maria Eduarda, essa é a Rebeca, esse é o Fernando, essa é a Tuane, João, Leonardo, Bruno, Leonardo e Davi. Nós vamos trabalhar o problema de Monty Hall, que fala um pouco sobre a probabilidade. Bom dia. Inicialmente, o problema de Monty Hall ele surge a partir de um programa apresentado por Monty Hall. Aí na tela está aparecendo para vocês esse senhor e ele, seu nome artístico era Monty Hall e foi por isso que ele recebeu esse nome. O programa ele surge na década de 60 nos Estados Unidos e ele fez bastante sucesso lá. Tanto que o Brasil ele se inspirou nesse programa, do programa do Monty Hall, para fazer alguns programas parecidos de tanto sucesso que ele fez. Então, o programa ele consistia em 3 portas, e atrás de uma dessas portas tinha um prêmio, ou uma quantia em dinheiro ou um carro, que era o mais comum. E atrás das outras 2 portas tinha uma cabra. E o participante ele escolhia uma porta com a intenção de acertar algum prêmio. E ele escolhia uma porta e o apresentador, Monty Hall, ele abria outra porta, que não continha o prêmio. E a graça do jogo era você tentar acertar onde estava o prêmio. E como no nosso mundo sempre podemos enxergar a matemática em tudo, nesses simples jogos a gente enxerga a matemática, que seria o quê? A probabilidade. Então como é que a gente poderia calcular isso? A gente tem 3 portas, ou seja, 3 chances de acertar o prêmio e atrás de uma porta tem o prêmio. Então seria 1/3 de chance de acertar o prêmio. Mas, quando a gente escolhe uma porta, o apresentador ele abre outra porta que não contém o prêmio, a gente exclui uma das portas. Então a gente fica com 1/2 de chance de acertar. Ou seja, 50% de chance de acertar o prêmio e 50% de chance de errar o prêmio. Então, seria uma coisa de sorte, do acaso. É errado. Porque nem sempre na matemática o caminho mais fácil é o correto e nem sempre o óbvio é o certo. Como a Rebeca ela comentou, realmente nem tudo na matemática o que a gente acha que está certo. Por isso que o problema de Monty Hall ele também pode ser considerado um paradoxo, porque sua resposta é muito contraintuitiva. Ou seja, a resposta, a solução do problema, ela vai contra todo o senso comum, não somente o senso comum. Na época, a partir da repercussão dessa pergunta, desse questionamento que fica, o que seria mais vantajoso, manter ou trocar a porta, matemáticos e pensadores da época também se contradizeram na época e erraram a solução, porque, de fato, é um problema, é um paradoxo bastante contraintuitivo. Bom, eu vou falar sobre a jornalista Melanie, que tinha um pensamento diferente desses matemáticos da época sobre o Monty Hall. Tudo começou em 1990, quando ela recebeu uma pergunta em uma revista, perguntando se tinha mais chance de ganhar o prêmio, trocando de porta ou mantendo. Mas lembrando que naquela época, muitos matemáticos acreditavam que tanto trocando de porta quanto mantendo teriam a mesma chance, 50%. Então não importaria a sua escolha, as 2 opções teriam a mesma chance de ganhar o prêmio. Mas Melanie discordava disso e respondeu que trocando de porta teria mais chance de ganhar o prêmio. E com essa sua resposta recebeu milhares de críticas de pesquisadores e matemáticos dizendo que ela estava equivocada e que era uma humilhação na matemática. Sendo que naquela época ela tinha o QI mais alto do mundo, QI de 228 a 230. Mas discordavam dela com certeza, principalmente por ela ser uma mulher, porque naquela época o machismo era muito grande que uma simples jornalista não ia fazer tanta diferença no mundo da matemática, porque muitos ouviriam um matemático renomado do que uma mulher respondendo uma pergunta em uma revista. Então, por tamanha ignorância desses matemáticos, ela simplesmente sugeriu que jogasse o jogo para saber se ela está certa ou não. Bom, seguindo o conselho da Melanie, nós decidimos jogar o jogo. Só que para chegar a um resultado concreto, a gente precisa jogar muitas vezes. Então, para isso, fizemos alguns códigos de programação. Assim, a gente pode simular várias vezes o problema. Esse código mostra, primeiro, a variação do problema original. E ele simula toda a situação do jogo, onde a gente chega num resultado, vai aparecer ali no GIF,
de 67% de vitória trocando a porta e 33% se não trocar a porta. E isso a gente pode comprovar depois na parte analítica. Passa um pouco. Bom, esse código é bom especificar primeiro, vai ser mostrado depois, que nós fizemos algumas variantes desse problema. Essa variante, o apresentador não sabe qual é a porta do prêmio. Então ele pode abrir a porta do prêmio e, sem querer, dar a vitória para o participante. Então esse código é bem parecido, só que, por incrível que pareça, chegamos no mesmo resultado, que é 67% e 33%. Foi bem curioso. Passa mais um, por favor. E agora a nossa última variante, que é com 5 portas. Nessa variante nós temos 5 portas, o participante escolhe 2, o apresentador abre uma que não tem prêmio, e depois o participante pode escolher trocar uma, ou trocar as duas, ou manter. E aí nós fizemos também o código e chegamos no resultado de 15% de vitória dele trocando apenas uma porta. Agora, sobre a programação com a matemática, necessito citar 2 grandes doutores da ciência da computação, Donald Knuth e o Edge, onde os dois eles citavam, tanto que está também no livro A Arte da Programação de Computadores, de Donald Knuth, que a matemática é necessária na programação, pois se utiliza a lógica matemática e álgebra, e a programação auxilia a matemática ao momento que você consegue testar teorias com diversas variações e diversas variáveis. Aqui tem 2 citações, uma de cada um dos doutores. Donald Knuth afirmava que a programação é uma arte, mas é também uma ciência exata. Uma arte, pois, necessita de inovação e criatividade, e uma ciência exata, pois, usa a lógica matemática, álgebra e diversas funções. Já Edge afirmava que a programação é uma tarefa com a qual a humanidade não deveria se preocupar. Assim, ele pensava que a programação deveria ser mais automatizada, onde você não deveria parar para pensar, e sim executar, podendo trazer a programação para pessoas que são leigas na área. Então, para a gente resolver isso de forma analítica, a gente separa 2 tipos de estratégia. Bom, em um deles, o participante sempre mantém a porta que ele começa escolhendo. Em outro, ele sempre troca depois do apresentador dar essa opção a ele. Bom, a gente fez isso através do diagrama de árvore. Obviamente, a gente não precisa olhar para o diagrama de árvore quando ele se mantém com a porta. Por quê? Ele só vai se suceder com o prêmio caso ele escolha primeiramente a porta que já tem o prêmio, comportando então 1/3 de chance disso acontecer. Agora, em azul aqui, a gente tem o prêmio que está a porta que está com o prêmio, perdão, destacado no diagrama. Percebam que tem 3 caminhos para o participante escolher. Ali em cima tem a porta A, embaixo a porta B e a porta C, comportando então 1/3 de chance dele escolher qualquer uma dessas 3. Bom, dado que ele vai trocar de porta, se ele escolher a porta que está com o prêmio, necessariamente ele vai abdicar dela, porque ele começa com a porta que está com o prêmio, o apresentador abre outra e ele troca para uma porta que não tem o prêmio. Agora, uma coisa curiosa acontece quando ele escolhe primeiramente uma porta que não contém o prêmio. Se ele escolhe a porta B, por exemplo, que não contém o prêmio, o apresentador terá que abrir a outra porta que não tem o prêmio. Por quê? São 3, correto? Uma está com prêmio, uma está com 1000 e a outra não tem. Se ele abre a outra porta C, que não está com prêmio, eu troco de novo para a porta A e agora eu tenho o prêmio. E isso acontece de forma análoga, caso ele tenha escolhido a porta C, que também é incorreta. Portanto, eu tenho 2/3 de chance de me suceder com o prêmio trocando de porta. Fizemos a prova real disso através do teorema de Bayes. Em primeira análise, a gente separou o caso dos eventos. PA, o prêmio está em A. PB, o prêmio está em B. PC, o prêmio está em C. RA, o apresentador revela o conteúdo vazio de A. No caso, ele abre a porta. RB, o apresentador revela o conteúdo vazio de B. E RC, o apresentador revela o conteúdo vazio de C. Tomamos por verdade que o prêmio está em A e o apresentador vai revelar a porta B. Temos então que a probabilidade do prêmio estar em A, dado que o apresentador revela a porta B, é igual à probabilidade do prêmio estar em A interseção do apresentador revelar a porta B sobre a probabilidade do apresentador revelar a porta B. Passando a probabilidade do apresentador revelar a porta B, multiplicando os dois lados, temos a equação 2 e a equação 3.
a gente inverte o evento. A equação 4 é análoga à equação 2 com os eventos invertidos. A equação 5, a gente iguala as equações 2 e 4. Na 6, a gente isola o que a gente queria de começo, que é a probabilidade do prêmio estar em A, dado que o apresentador vai revelar a porta B. Não, volta. Aí tá. Para a gente achar a probabilidade do apresentador revelar a porta B, temos que aplicar o teorema da probabilidade total. Por quê? Não tem como a gente falar que só tem uma única chance, sendo que a porta B aparece em outros casos. Aí a gente fica essa equação 7, essa expressão 7, com com a probabilidade total aplicada embaixo. E se vocês perceberem, na expressão 8, dá zero. Por que dá zero? Na expressão 7 tem um caso que o apresentador vai revelar a porta B, sendo que o prêmio está em B. Só que a regra do jogo é a seguinte: não tem como o apresentador me dar o prêmio, porque ele sabe onde está o prêmio, e ele nunca vai me dar o prêmio. Então dá zero por isso, e esses resultados foram tirados baseado na explicação do Fernando do diagrama de árvore. Dando um terço, e assim por diante. Mas e se o apresentador não souber em qual porta o prêmio está? Nessa variante, assim como o jogo normal, o jogador está entre 3 portas e será escolher uma porta. Depois de escolher uma porta, o apresentador irá revelar uma das 2 portas restantes, independente se o prêmio está na porta ou não. Se o apresentador não abrir a porta que contém o prêmio, o jogo irá continuar normalmente. Mas se ele abrir, a vitória será dada ao jogador. Agora, nessa variante que a gente desenvolveu, a gente vai separar novamente em 2 tipos de estratégia. Um onde ele sempre mantém a porta, onde ele sempre troca de porta. Bom, se ele mantém a porta, ele escolhe inicialmente a porta que está com o prêmio, ele se sucede com o prêmio, portanto, 1/3 das vezes. Mas, caso ele escolha uma porta que não contém o prêmio inicialmente, o apresentador também pode ser que, em metade das vezes, ele vai escolher abrir uma porta com o prêmio, e em metade das vezes ele vai escolher abrir uma porta sem o prêmio, pois ele não sabe. Então, multiplicando isso, os caminhos no diagrama, a gente fica com 2/3, ou 66% de chance de vitória, mantendo a porta. Agora, trocando de porta, caso o participante escolha primeiramente a porta que está com o prêmio, que é a porta destacada em azul A, ele vai abdicar dela. Como ele já está com a porta com o prêmio no início, selecionada, o apresentador só vai poder abrir entre outras 2 que não contêm o prêmio. Então, isso não vai inferir e vai acabar se dando de forma igual ao problema base. Agora, caso ele escolha uma porta que não contém o prêmio, ou ele ganha trocando depois do apresentador abrir a porta que não contém o prêmio para a porta que está com o prêmio, ou o próprio apresentador abre a porta que está com o prêmio. Portanto, em 2/3 das vezes também, ele terá a chance de vitória certa. A gente percebe que dessa vez é indiferente a escolha entre manter ou trocar de porta, que acontece de forma curiosa aqui. A nossa terceira variante, a variante das 5 portas. Diferente dos outros, o jogador terá de escolher 2 portas no começo do jogo. Depois de escolher as 2 portas, o apresentador vai abrir uma das portas que contém prêmio, das 3 restantes, e irá perguntar ao jogador se ele quer trocar uma porta, trocar as 2 portas ou quer manter elas. O jogador só vencerá nesse modo se ele acertar as 2 portas que contêm o prêmio. Percebam também que é interessante de observar como a gente botou as regras aqui, onde está destacado em amarelo, são as regras que mudaram. Então a coisa da probabilidade condicional é que poucas mudanças nas regras do jogo mudam completamente o resultado, porque ele muda justamente a coisa da condição. Bom, agora, separando as 3 estratégias que foram apresentadas, caso ele sempre se mantenha as 2 portas que ele começa inicialmente, ele só vai ganhar caso a dupla que ele tenha escolhido inicialmente seja a dupla das 2 portas que contém o prêmio.
Portanto, a gente separou aqui todas as duplas. As portas vermelhas são as portas que contêm o prêmio atrás dela. E vai existir uma de 10 duplas que vai conter os 2 prêmios. Portanto, vai existir 1/10 de chance, ou 10% de chance de se ganhar o prêmio, mantendo as 2 portas. Agora, dado que ele vai trocar as 2 portas, ele não pode abdicar, dado que ele vai, que ele está procurando o prêmio. Para ele conseguir o prêmio, ele não pode escolher nenhuma dupla que contenha alguma porta com prêmio, pois, caso ele faça isso, em algum momento ele vai abdicar dela. Portanto, apenas nas 3 duplas que não contém nenhuma porta com prêmio, ele poderá ganhar. Percebam que são 5 portas, correto? A, B, C, D e E. Caso eu escolha a porta C e D, ali, que não contém o prêmio, o apresentador só vai lhe restar abrir a porta E, porque a e B têm os prêmios. Caso ele abra a porta E e eu decida trocar as duas, eu trocarei para a porta A e B. Isso acontece de forma análoga para CE e DE. Portanto, 3/10, ou seja, 30% de chance de eu ganhar um prêmio trocando as 2 portas. Agora, se eu vou trocar apenas uma das portas, observem que eu só vou poder ganhar nos casos onde eu escolho primeiramente uma dupla que contém uma porta com prêmio e uma porta sem o prêmio. E eu troque a porta sem o prêmio, porque eu também posso trocar por engano a porta que tem o prêmio, né? Bom, a gente tem ali, nas partes que tem 3 pontinhos, é porque a porta de forma análoga ao de cima, porque ia ficar muito grande e não ia caber no slide. Bom, percebam ali, AC, se eu escolho primeiramente a dupla AC, o apresentador pode abrir ou D ou E, acontece de forma análoga. Caso o apresentador abra a porta D e eu troque uma das portas, pode ser que eu troque a porta C para B, que é o caso onde eu ganho, ou eu posso trocar a C para E ou C, ou E, ou A para B ou A para C, entendeu? Portanto, eu só vou ganhar aí em 1/4 das vezes. Percebam que lá no final tem 4 caminhos e o caminho AB é 1 de 4. Isso vai acontecer de forma análoga ao de baixo, portanto é 1/4 vezes 2. Isso vai acontecer de forma análoga às 6 duplas, que contém uma porta com prêmio e uma porta sem um prêmio, portanto isso multiplicado por 6. E a gente tem isso ali na conta ali na esquerda, 15% no final. Ou seja, assim como foi apresentado pelo meu amigo Leonardo, na simulação que a gente fez, deu 15% de chance de vitória trocando apenas uma das portas. Antes de finalizar a apresentação, eu queria sair um pouquinho dessa parte mais algébrica e entrar um pouco mais na parte filosófica. Conforme vamos estudando qualquer tipo de assunto, percebemos que novas perguntas vão sendo feitas, como por exemplo, no nosso caso, o que é uma probabilidade condicional, o que é um paradoxo, se esse paradoxo de Monty-Hall tem solução, se ele não tem. E essas perguntas elas vão moldando o nosso trabalho conforme vamos avançando. E é interessante que percebemos que uma dessas perguntas está implícita, mas ela ainda não foi respondida. Vocês percebem que antes da gente apresentar a parte analítica, que seria o diagrama de árvore que o Fernando apresentou, a gente apresentou primeiro a parte da programação. E se a gente pode primeiro usar a programação e ter certeza que aquele resultado faz sentido, que ele está correto, por que a gente não usa a álgebra? Entende? Então, será que no futuro, em algum momento, os computadores vão ser tão potentes, a programação vai ser tão avançada que a álgebra vai deixar de existir por algum motivo? Esse questionamento eu queria deixar para vocês, mas nós vamos responder na nossa visão. E como o Nut falou, nós chegamos à conclusão que não, porque a álgebra está, querendo ou não, dentro da programação, de uma forma ou de outra, utilizando divisões, etc., variáveis. Então, conseguimos concluir que não é possível a álgebra deixar de existir, pelo menos não dessa forma, mas que sim, a programação vai cada vez tomando mais espaço e conseguindo concluir coisas que antes era impossível. Como ontem foi dito naquela palestra, na primeira palestra, o ilógico ele é muito complicado para a gente fazer analiticamente. Por exemplo, o diagrama de árvore ele seria um problema
o problema de 5 portas ele seria simples em comparação a alguns problemas que a gente já tem. E vocês viram que não cabia no slide, porque era uma coisa muito extensa. Por exemplo, o problema de 7 cores, ele já foi resolvido, mas ele é um problema que dizia que ele queria que você demonstrasse como que a quantidade de cores que você poderia pintar um mapa qualquer, a quantidade mínima de cores que você poderia pintar um mapa qualquer. E não era possível você resolver analiticamente, porque você tem que testar em cada um desses mapas e conforme você ia testando, iam aparecendo mais e mais e mais. Então foi necessária a programação e ela acabou gerando um resultado e só por causa dela foi possível a gente concluir esse problema. Então eu queria poder ouvir cada um de vocês, infelizmente não é possível, porque o tempo é curto, mas eu queria também destacar que eu espero que cada um de vocês tenha uma visão diferente dessa pergunta, porque as diferenças dos questionamentos foi o que nos fez avançar tecnologicamente e até o nosso conhecimento. Então, muito obrigado pela atenção e bom dia. Então, para a gente demonstrar o nosso problema de uma forma mais didática, a gente criou um jogo que é o problema original, primeiro, de 3 portas, o apresentador sabendo, de 5 portas com 2 prêmios, e o outro, qual é a variação? Eu esqueci. Onde o apresentador não sabe onde está o prêmio. A intenção era ontem a gente computar isso para vocês e trazer os dados, mas como não teve a apresentação do Bunny, a gente não conseguiu fazer isso. Mas eu peço a vocês que depois passem lá no nosso stand para vocês jogarem. Vamos tirar uma foto, Thiago, por favor. Só um minutinho. Primeiro a gente queria agradecer a nossa escola, né, por ter trazido esse método pra gente, o Thiago, que incentivou muita gente, ao nosso orientador, o Ney, e também a nossa escola gêmea, as pedagogas da nossa escola, a gente agradece muito. Enquanto a gente está esperando as fotos aí, vamos abrir as perguntas aqui na frente. Então, bom dia, meu nome é Christopher. Eu queria saber por que o símbolo do ômega está na camisa de vocês. Isso é o símbolo da probabilidade. Obrigado. O símbolo do espaço amostral. Perfeito, boa resposta. É isso, eu gostei. Mais uma. Espaço amostral. O que é espaço amostral? Espaço amostral. É uma coisa que... A probabilidade o que acontece? Nós temos diversas chances de acontecer, digamos assim. O espaço amostral é o conteúdo total que você tem, sabe? Por exemplo, naquele caso das bolinhas que foi dito ontem, o espaço amostral era 3, lembra? Porque eram só 3 possibilidades ali, entendeu? 3. Oi? São 3 portas. Eu queria só dar um testemunho. Primeiro, os 2 grupos estão de parabéns. Eu queria deixar claro porque a proposta do trabalho era mostrar como essa garotada que já está aprendendo a programar vê de que maneira problemas que são analiticamente resolvidos podem também ser corroborados pela programação. Mas, acima de tudo, também revelar para essa garotada que há uma coleção imensa de problemas reais em que não existindo solução analítica, a probabilidade e os processos focásticos, enfim, as simulações vêm nos auxiliar a dar respostas próximas da realidade, né? E aí eu fiquei muito contente de ver o domínio dessa garotada com a programação
e ambos trabalhando em problemas que, embora tenham solução analítica, mas estão num nível muito superior, porque envolvem álgebra linear, tem várias questões envolvidas. Eles conseguiram, a partir dessa programação, fazer essa leitura de problemas além do nível do ensino médio, mas percebendo que a ferramenta por excelência do século XXI é justamente a ferramenta computacional que resolve vários problemas que não têm solução analítica. Esses todos têm solução analítica, mas a verdade é que há uma grande gama que a gente precisa usar as simulações para poder ter um resultado aproximativo. Parabéns aos dois. Até onde eu chegava, foi com o senhor, muito obrigado.